A Bíblia está cheia de profecias. O maravilhoso é ver palavras de profetas, sejam do Pentateuco, seja dos livros dos profetas, ou seja, profecias de 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, acontecendo hoje em dia. O que eu vou fazer aqui é te dar alguns dos exemplos de profecias que estão acontecendo e, na verdade, são profecias históricas, que algumas começaram há 3.000 anos atrás e elas estão no final do seu processo até hoje. São coisas realmente espetaculares que vão te dar uma certeza muito grande sobre a palavra de Deus. A primeira profecia que nós vamos trazer, ela é surpreendente, é sobre a existência do povo de Israel. Aí você fala, mas calma aí, para tudo. Que profecia pode ter sobre isso? A profecia é a seguinte: nós sabemos, vamos pensar um pouquinho na história do povo de Israel. O povo de Israel, ele começou no Egito, foi levado por Deus, através de Moisés, depois Josué, até a terra de Israel, e depois houve a diáspora, a primeira diáspora na Babilônia, a segunda pelos romanos, e aí eles se espalharam pelos povos todos. Primeira pergunta é: estava escrito isso em algum lugar que isso ia acontecer? Surpreendentemente você vai ver que sim. Mais dois. Foram tantas guerras, tantas perseguições, tanta assimilação, que naturalmente esse povo tinha que cessar de existir. Quem fala isso não sou eu. Existem, por exemplo, matemático, famosíssimo matemático Pascal, muito conhecido, que ele diz: é algo intrigante ver o povo de Israel, como eles sobrevivem durante tantos anos. Eles que tiveram tantos sofrimentos, é algo incompreensível. Ou seja, um matemático que fala: olha, isso não dá para entender por leis naturais. Se eu vou para outro lado completamente diferente, o filósofo Jean-Paul Sartre, francês muito famoso, ele fala: eu não posso julgar a existência do povo judeu de acordo com as regras normais que os povos são julgados, porque eles teriam que estar extintos há muitos anos. E por que isso não acontece? Porque essa é uma profecia divina. O mesmo Deus que promete para Abraão: de você eu farei um povo muito numeroso, como as estrelas, também fala isso para Isaac, a mesma coisa fala para Jacó. Esse mesmo Deus escreve na Bíblia: e quando vocês pecarem, vocês serão espalhados por todas as partes da terra, porém eu não vou permitir que vocês sejam extintos. Mesmo eles estando na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Isso está em Levíticos. A gente vê na continuação que Deus fala em Jeremias: da mesma forma que eu coloquei nesse mundo sol, estrelas e a lua, e isso nunca para de acontecer. O sol vai se pôr toda manhã, a lua está lá à noite, tem estrelas. Da mesma forma que essa é uma regra que eu não mudo, você vai ver que a existência do povo de Israel eu também não vou deixar mudar, ou seja, eles nunca acabarão contra todas as probabilidades. Finalmente, é interessante que está escrito em Malaquias: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Da mesma forma que Deus é eterno, ele promete que o povo de Israel também será eterno. Uma história curiosíssima, que certa vez o czar, o imperador da Rússia, Nicolau, que era uma pessoa muito inteligente, ele tinha várias discussões com um bispo que estava sempre do lado dele. Ele pediu: eu quero que você me prove que Deus existe. E esse bispo trazia provas daqui e dali e não convencia o Nicolau, que era uma pessoa muito racionalista. Até que certa vez o bispo fala: eu acho que eu tenho uma prova. E o Nicolau fala: qual a sua prova? Fala: a existência do povo de Israel. Isso não é natural. Nicolau, o imperador, parou, pensou e falou: o senhor tem razão, essa prova eu aceito. Então está aqui a primeira profecia. Mesmo depois de holocaustos, inquisições e tanta destruição,
tanta dispersão, ainda assim o povo de Israel continua vivo completamente, como a gente vê agora. E a segunda profecia também é muito interessante, porque ela trata de um dos sinais da era messiânica. A gente ainda vai ter um que trata mais forte, mas eu vou começar com esse. Existe a profecia de que o povo de Israel, que estava na terra de Israel, Deus promete que vai chegar um momento que eles vão estar dispersos por todo o planeta Terra, nas mais diferentes nações, nos lugares mais distantes. E esse mesmo Deus, ele promete que haverá uma profecia que ele vai reunir novamente todo o povo de Israel na terra de Israel, não em outro lugar, não na Uganda, não na Argentina, não em outro país. Eu falo Uganda porque houve um plano que o povo de Israel, ao invés de receber a terra de Israel original, tá? Em 1947, as Nações Unidas, algumas pessoas sugeriram que eles vão morar na Uganda. E graças a Deus, plano divino é que foi recriado o Estado de Israel. E como a gente sabe que Deus prometeu essa terra ao povo de Israel, para Abraão, para Isaac, para Jacó, e assim foi o reinado de Davi, de Salomão, aqui foi o grande templo, então algo natural que seja na terra de Israel. Então a gente vê na Bíblia, por um lado, a profecia de que o povo de Israel vai estar disperso, e isso aconteceu e acontece até o dia de hoje, porque se você for para a África do Sul, existe comunidade judaica, se você for para a Austrália, existe comunidade judaica, o Brasil, na Rússia, Estados Unidos, todos os lugares que você parar para pensar, existe uma pequena comunidade judaica, algumas maiores, outras menores. E, naturalmente, o que tinha que acontecer é que esse povo ele acaba se assimilando e nunca mais vai voltar para sua terra, nunca mais vai sonhar, olha, nós pertencemos a um lugar e a gente vai voltar para esse lugar. Não existe essa história em nenhum outro povo no mundo. Não existe a história de um povo que esteve por 2000 anos afastados e ele acaba voltando para sua terra original e fazendo novamente o seu estado independente. Agora você vai ver a profecia escrita. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E ele te trará a terra que teus pais possuíram e assim por diante. Também Ezequiel, e eu vos tomarei dentre todas as nações, e eu vou congregar vocês de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então Deus promete duas coisas aqui. A primeira, vocês vão pecar infelizmente, então vocês vão ser afastados. Mas esse não é o final da história. Prova disso que eu vou trazer vocês de volta. Existiam nações que pensaram que quando o povo de Israel foi para a diáspora, acabou a história do povo de Israel. Eles viraram ossos secos. É claro que Deus nunca mais vai trazer eles de volta para a terra de Israel, porque Deus abandonou esse povo. Mas a gente vê tanto no Pentateuco, quanto em Jeremias e outras fontes mais, Ezequiel, existem outros lugares na Bíblia que Deus fala, não, eu vou trazer eles de volta, e é o que a gente vê hoje em dia. O Estado de Israel, hoje em dia, reúne não só israelenses, de pessoas de todas as partes do mundo, judeus de todos os países voltam para suas origens, voltam para a terra de Israel e aqui reconstroem a sua vida, a história de um povo, mais uma profecia claríssima. Mas uma das que ela é fascinante, que Deus fala, que vai acontecer no final dos tempos e que precede a vinda do Messias, e que está escrito que é o maior sinal de todos. Quando você vê esse sinal, saiba que estamos na era messiânica. Era messiânica significa a era que vem logo antes da revelação do Messias. É quando a terra de Israel voltar a dar os seus frutos. Como assim? Como assim voltar a dar os seus frutos? Ela parou de dar os seus frutos. Então, mais uma vez, a gente vai ter duas profecias. Eu vou começar aqui com Josefos Flávios. É claro que eu não estou falando que ele é profeta, mas Josefos Flávios, ele, quando estava em Israel, do lado dos romanos, apesar de que ele era judeu, ele fala, veja que terra maravilhosa, não existe um pedaço dessa terra que não é cultivada. Ele simplesmente está repetindo as palavras bíblicas que Deus prometeu
a Moisés e a todo o povo quando saíram do Egito: eu vou lhes dar a terra especial, uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem muita abundância. Porém, acontece algo inusitado. Quando o povo de Israel sai para a diáspora, logo depois dos romanos, o que acontece? A terra vira um deserto. Durante 2000 anos, a terra de Israel, que era descrita por todas as pessoas como uma terra extremamente fértil, uma abundância muito grande, ela vira um deserto, a ponto de que nenhuma nação consegue realmente se fixar. Você sabia que no ano de 1888, um dos lordes ingleses, ele vem visitar a terra de Israel e ele fala: eu não consigo entender como pode ser que uma terra tão especial ela está nesse deserto tão grande. Mark Twain, o famoso escritor, também, quando veio para Israel, 1800 e alguma coisa, ele fala: essa é a terra que emana leite e mel? Essa terra eu vejo aqui os nômades, eu não vejo as pessoas que conseguem se fixar realmente, porque o que a gente vê é um lugar inóspito. E o que a gente vê hoje é completamente diferente. Veja o que está escrito na Bíblia como profecia. Em Levítico está escrito: e porei as vossas cidades por deserto, exatamente como esses historiadores transmitiram para a gente. Eles não conheciam, não repetiram as palavras bíblicas. E assolarei os vossos santuários e não cheirarei o vosso cheiro suave, assolarei a terra. Então a terra vai estar completamente assolada, vai estar numa situação terrível. E logo depois, o que nós vemos? Mas vós, ó montes de Israel, estamos em Ezequiel 36, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel. Em outras palavras, Ezequiel promete que a terra de Israel vai voltar a dar os frutos. Se ela vai voltar, quer dizer que teve uma época que ela parou de dar os frutos. E é exatamente o que a gente viu. E a partir de quando ela voltou, interessantíssimo. A gente tem relatos de que nos anos de 1890 e pouco, quando foram os primeiros judeus voltando para Israel, aqueles pequenos pedaços de terra, ainda sem nenhuma grande tecnologia, voltaram aos pouquinhos a dar seus frutos. E o que a gente vê hoje é uma abundância incrível na terra de Israel, as feiras lotadas de frutas, de verduras, de legumes, tanto uma diversidade quanto uma qualidade muito grande, e até mesmo invenções como a melancia que não tem caroço, que é o normal na terra de Israel, o tomate cereja, folhas, né, como alface, cebolinha, sem insetos nenhum, completamente limpos. Então a gente vê uma das profecias que fala da era messiânica. Mas o que eu vou te trazer agora é algo completamente diferente. Agora a gente vai trazer uma profecia científica. Sabe onde ela aparece? No Zohar. O Zohar, a famosa obra da Kabbalah, ela traz, e o que está escrito, que no ano de 5600, Deus irá abrir os portões dos conhecimentos superiores e também dos mundos inferiores. E esse mundo passará por grandes transformações. Aí você está se perguntando, ano de 5.600? Sim, agora nós estamos terminando o ano de 5.782. Quer dizer que a gente está falando de 182 anos atrás. Está escrito: os portões do conhecimento irão se abrir. Você sabe o que foi descoberto a partir dessa data? Eu posso citar para você a descoberta do átomo, da eletricidade. Foi descoberta as teorias eletromagnéticas. O telégrafo foi criado logo depois dessa época. O mundo passa por transformações que eles nunca imaginaram. Fórmulas matemáticas foram desenvolvidas também. E essas fórmulas matemáticas, elas não são só teoria, são fórmulas utilizadas na ciência para criar novas invenções. A invenção do rádio, foi tudo acontecendo logo depois. No final das contas, se você parar para estudar história,
toda a revolução industrial que mudou a face do mundo, de um mundo muito primitivo para um mundo que agora tem máquinas, a gente sabe utilizar a energia e assim por diante. Essa transformação começou naquilo que foi escrito há 1900 anos atrás, exatamente a partir dessa época. Então a gente vê aqui uma profecia completamente, numa fonte completamente diferente. Finalmente, algo que é muito curioso, a transmissão da Bíblia. Deus, ele fala: saiba que eu vou fazer uma profecia agora para você. Por mais que o povo de Israel esteja numa diáspora perseguido, eu não permitirei que a Bíblia e a transmissão da Bíblia seja esquecida nunca. E não somente não será esquecida, como vocês têm a missão de transmitir isso para todos os povos do mundo e não de qualquer lugar. Vai chegar o tempo que vocês novamente irão ensinar desde Jerusalém as palavras de Deus. Veja o que está escrito nos profetas. Pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Na continuação ele fala: também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então vocês serão a luz para as nações, vocês vão ensinar para todos os povos. Da onde? Aqui Isaías 2 fala para a gente: porque de Sião sairá a lei da Torá, assim está escrito em hebraico bíblico, tá? Seria a lei da Bíblia, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então a gente vê aqui 5 dentro de muitas outras profecias que estão acontecendo claramente nos nossos dias. Talvez nós, juntos aqui nesse canal, somos parte dessa profecia que de Jerusalém está saindo a palavra de Deus. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.